Eu já vou começar o Galeria Pet de hoje deixando um alerta para você, hein? Prepara o fofurômetro porque ele tá prestes a explodir. Começando aqui, ó, por este coelhinho super simpático dividindo uma maçã com a tutora dele. É isso aí, alimento rico em vitaminas, saudável. Tem também aqui, ó, este ratinho comendo um biscoito enquanto recebe um carinho. E detalhe, de cabeça para baixo, né? Dá para ser mais folgado do que isso, gente? Fala sério. E ainda uma amizade inusitada, um pássaro e um hamster convivendo numa boa. Quem diria, hein? Um show de fofura estes dois. Mas, ó, eu, com toda a educação, vou pedir pro passarinho aí, ó, ter paciência, porque hoje o nosso tema não tem nada a ver com aves, e sim com roedores e lagomorfos. Palavrinha difícil, né? Mas eu já explico para você. Os lagomorfos são uma ordem de pequenos mamíferos herbívoros. Muita gente até pensa que eles são roedores, mas eles não são. Entre eles estão as lebres e os coelhos. Os lagomorfos se diferenciam dos roedores por algumas razões. Por exemplo, eles têm 4 dentes incisivos na mandíbula superior, ao contrário dos roedores que só têm 2. Além disso, eles são quase estritamente herbívoros, enquanto os roedores são, em alguns casos, onívoros, ou seja, animais que se alimentam tanto de plantas ou algas como de outros animais. Recentemente eu conheci uma pessoa apaixonada por esses bichinhos, é o Alex. Ele é criador de algumas raças de coelhos e de porquinhos da Índia aqui em São José, e eu fui até a casa dele para ver tudo isso aí de perto. Olha só. O Alex é um apaixonado tanto por roedores quanto por lagomorfos, é por isso que ele já cria esses animais há 12 anos, né, Alex? 12 anos. 12 anos, mas é uma paixão que começou há 12 anos ou já vinha de antes? Já vinha de antes. Desde quando? Desde quando eu nasci em Diadema, São Paulo, meus pais já cuidavam, eram caseiros, então eu já tive contato com cavalo, com galinha, com pato, com coelho, sempre tive contato com animais, então foi crescendo ainda mais. Aqui no seu colo tá o? Esse é o Soap. O Soap, e aqui comigo? A Ruby. A Ruby, que é uma coelhinha e ele é um porquinho da Índia, Isso. Mas de raças específicas, né? Qual é a raça dela? Ela é uma Netherlandarf, o coelho anão. Coelho anão. Seria a menor espécie de coelho, é isso? É a espécie que temos de coelho hoje em dia no Brasil e por fora. Ela tem 1 aninho, já Ela é tem considerada adulta. Isso. Tanto que ela tá prenha. Já tá prenha até. Tá esperando filhotinhos aqui. Tem filhotinho. E desse tamanico que ela tá, ela não cresce mais. Não, ela pode ver que eles já atingiram 1 ano, eles não vão crescer. Ela pesa 900 gramas. Por causa dos filhotes. Sim. Senão ela ia pesar menos até. Menos ainda. O macho é um pouquinho maior. O macho é um pouquinho maior. Agora, este porquinho da Índia que tá aí com você chama atenção porque ele não tem pelo. Quer dizer, tem um pouquinho aqui na região do focinho, Sim. mas é quase nada. Existem 2 raças de porquinho da Índia que não tem pelo. Os skinnies, que são eles que tem um pouquinho de pelo só nessa parte na região da narina e nas patinhas, que parecem um sapatinho. Sim. Já os brownies, que já tem um pouquinho mais de pelo. E você tem noção mais ou menos de quantas raças, tanto de coelhos quanto de porquinhos da Índia, existem? Sim. Como eu sou associado a uma associação norte-americana, ARBA, de coelhos temos hoje em dia 52 raças reconhecidas. Então tem 52 raças diferentes, não só os Netherlandarf, Gigante de Flandres, Minilope, e de porquinho da Índia tem 23. E todas essas espécies podem ser domesticadas, podem ser animais de estimação? Sim, com certeza. Tem as suas diferenças, tem os seus os manejos de cuidados diferentes, mas todas são dóceis e dá para ser domesticado. Qual que é a associação que você faz parte? Norte-americana ARBA. ARBA. Isso. E justamente focada nesses animais, Ela é isso? criou todos os padrões de cada raça. Então, ela denomina quais as características que tem que ter esses coelhos e os porquinhos da Índia para ser reconhecido como raça. Inclusive para participar de alguns eventos, assim como cães e gatos participam, né, de alguns eventos focados em raças, em características específicas, você também participa com seus animais de alguns desses eventos, né? Ela vai entrar no próximo ano, que agora ela está prenha, eu tenho um tempo para
fazer o manejo, ela voltar com a pelagem, mas ela vai estar entrando o próximo ano. E o que é analisado? O que são esses eventos? O padrão da raça, ou seja, vai olhar as características, dentição, tamanho de orelha, o peso, a qualidade da cor, se ela está conforme, os olhos, a saúde inteira do animal é avaliada. Você, além de participar dessas exposições, é um criador, ou seja, você também comercializa esses animaizinhos. Sim, no nosso criatório. Obviamente de uma maneira legalizada. Mas você, como um amante dos animais, tem algumas preocupações. Por exemplo, a gente sabe que são animaizinhos que têm várias crias ao longo do ano, então poderiam ter inúmeros filhotes. E você tem essa preocupação Sim. de não deixar que essas crias sejam tão próximas, né? Que tenham um espaçamento entre elas. Por quê? Principalmente como eu participo de exposição, então os Nederlander é a única raça que eu crio dos coelhos. Eu tiro 2 crias. Para o quê? Para eu preparar o coelho. Se eu quero ter um coelho para exposição, eu tenho que preparar e escolho sempre no ninho, quando ele tem as qualidades. E também para não cansar a fêmea. Agora, já dos porquinhos, tem uma lista de espera, eu já denomino. Vejo que o cliente quer estar em procura, aí eu vou tirando as crias. E costumam ser animais sempre assim, tranquilos, como esses dois, porque eles estão aqui de boa no nosso colo enquanto a gente conversa. Mas a gente sabe que existem alguns coelhos, alguns porquinhos da Índia que são mais agitadinhos, mais assustadinhos, né? Tudo que vai depender do manejo que o dono tiver. Se o dono tem um manejo que deixa muito aberto, ele muita liberdade, não tem muito contato, aí eles ficam mais a risco. Quanto mais ele tiver contato, ele vai ser mais manso, principalmente os skinnies, que ele reconhece o dono, quando ele sabe a hora da alimentação, ele sabe a hora que você vai pegar, ele já vem para a porta, ele já vem pro recinto, é bem bacana. Se apegam tipo o cachorrinho mesmo? Apega mesmo. Coelhos é muito fantástico, que eles vêm, ficam perto, se você tá no sofá, ele pula no sofá, vem no colo, olha só. Se joga igual o gato. E para cuidar é tranquilo? Eu acho, tem que conhecer a raça. É bom conhecer, é bem tranquilo, mas é bom conhecer a espécie antes de pegar. É isso, vai levar um bichinho para casa, tem que buscar se informar a respeito dessa espécie antes, né? E como é que você faz isso? Consultando quem entende do assunto. Por exemplo, doutora Janaína, que é médica veterinária e também bióloga, especialista também nessas espécies, né? A gente está falando de lagomorfos, como as duas que estão aqui com a gente, né? A Rubi e a Pluma. Pluma. Que é de uma outra raça de coelho, mas também dos roedores. Você entende do assunto, né, doutora? Sim. O pessoal confunde muito, né? Porque eles roem e acham que são roedores também, né? E aliás, quais são, né? Porque não é uma só. Quais são as principais diferenças? Por que a gente dá esses nomes diferentes? Roedores para alguns animais e lagomorfos para outras. Na verdade, são a família deles mesmo, né? A ordem, né? Então, a ordem dos lagomorfos inclui os coelhos, roedores são os hamsters, chinchilas, porquinho da Índia, gerbil, são os menorzinhos, né? Quer dizer, não é porque tem um dentinho grande que é tudo roedor. Não, de ambos os dentes crescem a vida toda e por isso eles precisam roer, mas são de ordens diferentes. Mas cuidados também são diferentes ou são mais ou menos parecidos na hora de cuidar de um bichinho desse como pet? São parecidos, mas cada um tem sua peculiaridade, né? Vamos começar pelos coelhos, então, né? Que são esses animaizinhos que estão aqui com a gente. Por mais que sejam raças diferentes, quais são os principais cuidados que um tutor precisa ter para garantir qualidade de vida para um coelho no ambiente doméstico? O principal é a alimentação, né? Então, como eles têm um intestino bem complexo, né? Tem um seco bem longo, a gente até compara os coelhos com cavalos. Eles, na parte de intestino, são muito parecidos. Então, assim como os cavalos, os coelhos precisam de feno, é a base da alimentação deles. Feno? 70% da alimentação deles é feno. Caramba! Então, eles precisam estar ali mastigando o tempo todo, de muita fibra, para funcionar tudo bem, né? O que acontece bastante é o pessoal levar ração, né? Aquela ração de coelho que é mais compridinha e tal, e dá só aquilo. Então, só aquilo não basta. Não, a ração, na verdade, é o mínimo que tem que dar. A gente dá, assim, para um coelho desse tamanho, umas 2 colheres de sopa por dia. E tem muita gente que atribui a cenoura ao coelho, né? Que é aquela coisa popular mesmo. Cenoura pode, outros vegetais podem? Pode, mas assim, tudo com quantidade moderada, né? Não dá muita vontade. Mas eles gostam de frutas, então assim, as frutinhas mais durinhas, maçã. Eles comem também banana, melancia, tudo sem semente, né? Sim. Lembrar de tudo tirar semente. Morango, eles gostam bastante. E dos legumes, beterraba, cenoura, abobrinha, pepino,
eles gostam bastante também. Tudo isso pode também para os roedores, a gente está falando de porquinho da Índia, de rato, de hamster, pode? Pode sim. Tem que tomar cuidado com algumas frutas, né, que pode intoxicar. Uva, abacate, até a banana mesmo tem que dar pouca quantidade porque ela é bem calórica, né? Entendi. Senão acaba engordando muito eles. E aquela mistura de sementes que normalmente a gente vê sendo vendidas para hamsters, para ratinhos, né? Que tem muita semente de girassol, por exemplo, pode? Como petisco. Petisco? De vez em quando. Olha. Então assim, o girassol ele não tem nutriente nenhum. Ele é só gordura, não tem nada de nutriente. Eu até assimilo como um chocolate pra gente. É bom, mas não dá para comer todo dia, né? Agora, em geral, doutor, esses animais, eles acabam fazendo um pouquinho de sujeira. Quem já teve coelho sabe que eles fazem bastante cocô, bastante xixi. Isso vale para aqueles outros animaizinhos também que a gente está falando aqui no programa de hoje. Como é que tem que ser a rotina de higiene? Então, eles são animais bem limpinhos, né? Eles mesmos se limpam. Então, eles gostam de usar um banheirinho. Então, o banheirinho tem que estar ali sempre limpinho. Pode ser com substrato de madeira, com feno mesmo. Eles escolhem um lugarzinho para seu banheiro. E acaba sendo sempre ali. Sempre ali. Uma coisa que preocupa as pessoas em relação a banho. Porque a gente pensa em pet, já pensa logo em cachorro, por exemplo, que vai ao pet shop. Precisa dar banho nesses bichos? Não tem necessidade. Só se acontecer alguma coisa que sujou muito, fez um cocôzinho mais mole, sentou e grudou, derrubou alguma coisa, mas no geral, eles mesmos se limpam. Esses mais peludinhos, assim, uma tosa de vez em quando é legal fazer, mas assim, banho com frequência igual cachorro não tem necessidade. Mas aí é aconselhável procurar algum especialista nesses animais e não fazer por conta em casa, né? Exatamente. Tem alguns pet shops que têm cursos, né, de banho e tosa em porquinho da Índia e coelho, e daí eles sabem até mesmo como fazer a contenção, né? Porque numa contenção errada? Porque numa contenção errada pode acontecer um acidente, né? Porque eles têm força de musculatura, mas os ossinhos são bem frágeis. E quais podem ser os riscos de um banho mal dado ou de uma tosa mal feita? Ele pode fazer força nas patas traseiras e quando tem alguma coisa segurando, faz uma força contrária e o ossinho acaba estourando. Sim. Então, eu já atendi um coelhinho que quebrou o fêmur numa contenção mal feita no banho-tosa. Olha só. Porque a pessoa não tinha treinamento para esses bichinhos. Fora risco provavelmente de dermatite, alguma coisa porque não secou direito, por aí vai. Não secar direito, passa a máquina neles muito baixa. Então, assim, principalmente os mais peludos, é igual um cachorrinho muito peludo, Sim. né? Se passar uma máquina no animalzinho que não pode dar uma dermatite. Rotina de visita ao veterinário tem uma frequência média que é indicada? Pelo menos uma vez por ano. Sim. Para fazer um check-up, né? Se houver alguma coisa diferente, procura antes, mas assim, o check-up é uma vez por ano. E o que seria alguma coisa diferente? Que sinal que esses bichinhos podem dar ou quais sinais eles podem dar para a gente ficar em alerta? Opa, tá na hora de correr pro veterinário. Principalmente parar de comer ou diminuir a quantidade que come, ficar se isolando muito, se escondendo, queda de pelo, coelho tem bastante sarna de ouvido, quando não é cuidado muito bem, tem sarninha de ouvido. Cocô, se estiver mole ou não estiver fazendo cocô, é bem preocupante. São os sinais principais, assim. E antes de ir embora, depois desse papo tão rico, tão cheio de informações, vou fazer um registro para nossa Galeria Pet. Olha a foto aqui. Muito bom ter vocês aqui no programa, pessoal. Obrigado mesmo, viu? Lindos os bichinhos, né? Mas, nem todo roedor é bem-vindo em determinados contextos. Ratos, por exemplo, podem ser considerados pestes urbanas e também transmissores de doenças. Existe um decreto-lei de 1946 que regula o regime de combate a esses animais e das práticas de anti- e desratização no país todo. O texto regulamenta vários pontos para garantir a saúde pública. Um deles proíbe o acúmulo de lixo, restos de cozinha ou materiais orgânicos de qualquer natureza que possam atrair ratos ou então facilitar a procriação deles em locais impróprios. Caso haja incidência de ratos, é obrigatório comunicar às autoridades sanitárias. Além disso, em alguns casos, o responsável pelo local pode ser multado.
universo dos roedores e dos lagomorfos, ordem de mamíferos que inclui lebres e coelhos, desperta muitas curiosidades e muita fofura também. Por exemplo, aqui, ó, esta garotinha e o coelhão dela são verdadeiros melhores amigos. Onde ela vai, o orelhudo vai atrás, super parceiros. Amizade que também existe aqui, ó, entre estes dois hamsters. Eles não se desgrudam nem na hora de correr na rodinha dentro da gaiola. O problema é que um tá atropelando o outro ali, né? Não tá dando muito certo, não. Já este ratinho aqui, ó, não quer saber de atividade física, não. Para ele, a vida boa é ficar assim, largadão, comendo cereal. Bobo que ele não é, né? A verdade é que esses bichinhos são mesmo apaixonantes e muito espertos. Aqui, ó, este aqui, você conhece? É o gerbil, também conhecido como esquilo da Mongólia. E eu sei de um cara que gosta tanto desse bichinho que tem, ó, 6. É o Arthur. Eu vou ligar pra ele. E aí, Arthur, beleza? E aí, Thiagão, beleza? Tudo bem por aqui. Me fala, há quanto tempo você já tem essa família de esquilos da Mongólia aí na sua casa? Então, cara, eu já tenho essa família faz 2 anos e 3 meses já. Ó, hoje a gente tá falando sobre roedores aqui no Galeria Pet. O que você acha da gente se encontrar e você me contar mais sobre os cuidados que você tem com esses bichinhos? Cara, ia ser perfeito. Bora? Show! Até já, então. Até já. O Arthur é um cara doido por esses bichinhos assim, ó, que são pequenininhos, mas que tem um lugar grande no seu coração, não é isso? Como é que surgiu essa história de querer ter gerbil? Então, cara, eu sempre quis ter roedores. Tipo hamster, essas coisas, que eu nem sabia que existia gerbil. Desde criança? Desde criancinha, desde pequena, eu pedi pra minha mãe, ela nunca deixou, porque a gente sempre morou em apartamento. Aí ela falava, ah, você só vai ter quando você comprar com seu dinheiro e tal. É aquele velho medo das mães de levar o bichinho pra casa e sobrar pra ela cuidar, né? Exatamente. Aí, cara, eu comecei a trabalhar. No meu primeiro salário eu já comprei eles. Fui lá na loja lá e comprei um pretinho e essa daqui. Pegou 2. É. Na teoria, achando que eram ou 2 machos ou 2 fêmeas. É. Mas não eram. Não era. E aí? Aí eu fui, eles não reproduziram nada, ficou lá uns 8 meses. Aí eu fui e comprei a cinzinha. Meu Deus, ele levou mais. É, daí eu falei, tudo macho de boa, né? Aí a cinzinha foi e ficou buchuda, né, do pretinho. E aí a tua família, que até então eram de 2, depois de 3, virou... 6. Viraram 6. E pra cuidar dessa galera toda, que daí você começou a ter mais esse cuidado de separar macho e fêmea, né? É, então, aí eu levei na veterinária pra ver como que cuidava. Porque eu só descobri que nasceu depois que nasceu. Já tava tudo lá. Eu fui limpar o terrário deles, aí eu tirei o feno por cima, tava lá eles deitadinhos. Olha só, e isso é uma preocupação interessante, porque não só gerbil, né, que é o esquilo da Mongólia, como os outros roedores, rato mesmo, hamster, enfim, eles reproduzem rápido, lógico, cada espécie com as suas particularidades, mas é uma reprodução rápida. Então, se o tutor não tivesse cuidado de saber quem é macho, quem é fêmea, a família cresce consideravelmente e aí você tem que cuidar dessa galera toda porque você é o tutor, você é o responsável. No teu caso, você separou. Hoje você tem um terrário de macho e um terrário de fêmea. Isso. Aí, quando eu fui lá na veterinária, eu perguntei, né, tem como castrar esses bichinhos? Ela falou que tinha, mas, né, tava muito caro. Aí compensou mais separar mesmo. Mais fácil separar, né? Bom, se quiser castrar, tudo bem, tem essa opção, mas é mais fácil separar. E no teu caso, agora você então tem 2 terrários. Sim. Como é que foi montar esse espaço para eles, Arthur? Então, eu quis um espaço grande, porque eles gostam muito de andar, pular das coisas, cavar, Sim. fazer toquinha e tal, e roer tudo. Então, tipo, rodinha, coisa de plástico... Não adianta. Não adianta pra eles roem tudo. E você fez camadas, é muito interessante que são Sim. camadas grandes. O que tem ali no terrário? Então, na primeira camada eu sempre coloco alguma coisa para absorver a umidade, que são os talinhos de madeira que eu coloco. Sim. Que você compra pra gato mesmo, sabe? Similar àqueles de gato para fazer xixi, né? É. Aí por cima vai uma camadinha de feno e às vezes eu coloco uma serragem por cima só para eles se adaptarem mais, sabe?
E eles, pelo visto, estão bem adaptados. Fazem Muito. toca, fazem túneis. Sim, eles dormem tudo juntinho, é uma belezinha. Leva no veterinário com frequência? Levo. Como é que é? Eu não levo, a veterinária que vai lá em casa. Bom, tem o acompanhamento de uma forma ou de outra, Sim. né? Aí eu faço a cada 1 ano, 6 meses. Quando eu percebo que eles não estão bem, eu tiro uma fotinha e mando pra ela. Sim. Eles estão meio tristinhos e tal, o que pode ser? Que nem na época de calor, eles iam na madeirinha deles ali e ficavam esticadinho. Uhum. Aí era por causa do calor, porque quando eles estão em contato com alguma superfície mais geladinha, a barriga Sim. deles esfria o corpo todo, entendeu? Mas é difícil de cuidar? Já aconteceu de algum ficar doente mesmo? Ou foi... Não, foi tudo bem tranquilo, porque que nem a alimentação deles eu acho que é a parte mais importante. Então eu tenho uma dieta bem balanceadinha para eles. Você oferece o quê? Às vezes eu ofereço cenoura, mas tipo, cenoura abre o apetite deles, Aham. então no outro dia eu tenho que dar uma coisa com mais sustância, sabe? Sim. Aí eu dou uma semente, dou a raçãozinha deles mesmo, dou algum vegetal. E tudo isso com orientação da veterinária Sim. que está cuidando, O né? ideal é dar vegetal verde escuro. Legal, legal. E em questão de comportamento, porque as pessoas pensam normalmente ali no cachorrinho, no gatinho, que são os bichinhos mais comuns, são aqueles bichinhos que ficam junto e tal. Esses animaizinhos, eles acabam ficando mais tempo dentro do terrário do que na mão da gente, Sim. como elas estão aqui agora, né? Mas dá pra ter essa troca, a gente tá vendo que dá, né? Que elas estão aqui bem tranquilas, mas como é que é essa adaptação? Tem alguns que são mais ariscos, outros nem tanto. Então, tem os que são mais arisquinhos mesmo, mas se você pegar eles bem pequenininhos, que na loja eles começam a vender com 45 dias, Sim. se você pegar eles bem pequenininho e todo dia, uma vez por dia só, porque tipo, se você pegar toda hora, eles realmente vão ficar estressados. Sim. Então uma vez por dia ali, você colocar a mão, deixar quietinho, eles verem que a sua mão não faz mal para eles, quando você começar a ver, eles já vão começar a subir sozinho na sua mão. E questão de adaptação, né? A gente vê, como é o nome dessa que tá com você? Essa aqui é a Emily. A Emily. A Emily, vocês veem que tá ali, ó, correndo na mão dele o tempo todo. Agora que tá comigo é Essa aí é a Twitch. a Twitch, que já tá super quieta. Começou a entrevista super agitada e agora aqui, ó, tá quase dormindo na minha mão. Quer dizer, é questão de hábito mesmo, né? Isso. Cada um tem o seu jeitinho. É o seu jeitinho, normal. Mas uma coisa que não dá pra negar, minha gente, é que esses bichinhos, por menores que eles sejam, são sim muito espertos, muito inteligentes e todos eles podem inclusive aprender truques, podem ser adestrados. É por isso que a gente vai trocar uma ideia agora com um cara que manja bastante desse assunto, olha só. Se tem um cara que entende de comportamento animal, esse cara é meu amigo Vitor, por isso que ele tá aqui hoje para falar não só de animais em geral, porque todos têm alguma coisa para ensinar, para aprender e por aí vai, mas especialmente roedores e lagomorfos também, né, que são os coelhos, as lebres, que também tudo consegue ser adestrado, tudo a gente consegue estudar comportamento? Sim, com certeza. Vamos começar pelo básico, que a primeira coisa que a galera deve pensar, nossa, mas são bichinhos muito medrosos. A gente tem que valorizar e aproveitar o que a gente chama de fase de imprint, que é uma janela de aprendizagem que eles têm nos primeiros dias, nos primeiros momentos da vida dele, que eles se acostumam com o que eles veem, quem eles são, aonde eles pertencem. E isso é de pequenininho mesmo. Quanto antes, tá? Então vamos colocar assim que o bichinho tá ali abrindo o olho, já é legal ele sentir o seu cheiro, ele sentir o seu toque, lógico, respeitando os limites da mãe. Se for uma mãe, uma rata que já é acostumada, muito melhor, porque você vai conseguir ter um contato muito mais próximo. Então esses bichos, tendo contato com a gente e tendo uma associação positiva conosco desde muito pequenininhos, Thiago, eles viram praticamente cachorros. Olha, Eu já tive rato que buscava a bolinha, que eu chamava e vinha pelo nome, andava atrás de mim, colocava no chão, subiam pela perna, justamente por querer estar perto. e você já chegou a ensinar, inclusive um rato branco como o Robson, que tá aqui no meu ombro, a mergulhar, é isso? Sim, exatamente. E o rato mergulhava no aquário de 200 litros até o fundo, pegava a bolinha e jogava dentro do gol. E para ensinar esse truque, é algo muito demorado? Olha, não é demorado se você tiver a técnica certa, utilizar a intensidade certa e tiver as ferramentas certas. Vou dar um exemplo para você bem básico. A água tem que estar numa temperatura correta, o cheiro da água, o aroma da água tem que estar numa temperatura correta. Porque esses animais aqui, eles são muito inteligentes na questão olfativa. O que isso quer dizer? A gente sente o cheiro de um bolo, a gente fala bolo de chocolate. Ele sabe o quanto de farinha tem, quanto de ovo. Ele descobre a receita só com o cheiro. Justamente. Então, se acaba saindo um pouco do que eles estão acostumados, pode acabar que eles ficam um pouco mais ressabiados, esse tipo de coisa. Ou seja, antes de você sair aí ensinando um truque qualquer, seja para o seu roedor ou qualquer outro bichinho, consulte um especialista no assunto, estude para você não acabar levando esse animalzinho para uma situação até perigosa para ele, Com né? certeza, com certeza.
mas em questão também de aonde você vai alocar esse animal. Eles precisam, a galera às vezes vai na pet shop e aí o vendedor fala, essa gaiola aqui é boa para rato. Uma gaiola pequena, o bicho às vezes tem contato direto com o substrato utilizado de forma errônea pode acabar fazendo mal para eles, aquelas serragens que tem muito pó podem fazer mal para eles também. Então é legal você estudar não só a parte comportamental, mas também como aquele bicho vive, o que ele precisa, justamente para ter uma vida saudável, pra garantir uma vida bem-estar, bonitinha, né? Exatamente. Agora, falando de comportamento, a gente pensa muito nos ratos, né? A gente vê um ratão desse com um rabão comprido, ou mesmo um menorzinho, como a gente acabou de ver o esquilo da Mongólia, que é como se fosse um ratinho titico também, né? Mas assemelhado mais ao hamster do que ao rato em si, mas os roedores de forma geral, acabam gerando em algumas pessoas, não todo mundo, mas em algumas pessoas aquela sensação de um bicho sujo, um bicho que eu não quero por perto, um animal que vive em esgoto, em lugar não higienizado. Certo. Isso porque a gente sabe que existem sim pragas urbanas e, enfim, isso é um outro ponto. Mas quando a gente fala de animais domesticados, a gente precisa ter essa preocupação? Eu sinto, Tiagão, que é uma questão cultural. Igual a gente fala das serpentes, muita gente tem medo e você fala, por quê? Acaba sendo um pouco irracional, mas é porque esses bichos, justamente por serem considerados pragas urbanas, eles trazem algum incômodo pra gente. Mas eu acho que é uma questão de um senso comum mesmo. A partir do momento que você conhece um bichinho desse, você tem um contato e você vê que você vivencia situações e vê que ele pode realmente desenvolver amor, que ele pode desenvolver carinho, você muda de ideia, entendeu? Mas você tem que estar aberto a isso. E não é todo mundo que vai querer passar por cima desse medo, né? E a gente entende, não tem problema nenhum. Esses animais, apesar de a espécie ser próxima desses ratos ratazanas, de esgoto, etc., são animais que são há muito tempo criados e geneticamente selecionados em cativeiro. Tanto que você vê que eles nem têm medo da gente mais nessa altura do campeonato. Essa espécie era para ser uma espécie muito medrosa, mas justamente por estar há muito tempo sendo criado em cativeiro, a genética proporciona, lógico, que esses bichos fiquem cada vez mais próximos da gente, com menos medo, e a gente consiga ter esse contato mais próximo e até chegar a adestrar. O que nada mais é do que mais uma prova da inteligência e da esperteza deles. Sim, com certeza. Eles sabem que a gente acaba beneficiando eles de alguma forma, né? Então eles ficam assim, ó, bonitinhos. E não importa, gente, se vai ser um rato, um hamster, outro roedor, um coelhinho ou mesmo um cachorro e um gato. Todos os animais precisam ser tratados com muito carinho e com muito respeito. É por isso que eles acabam ficando assim, ó, sem vergonha de tudo, vão pro nosso ombro. É isso, e a gente adora. Agora misturamos as espécies, misturamos tutor com adestrador, mas o importante é a gente ter registro deste momento para nossa galeria pet. Então, a nossa foto aqui, todo mundo... Muito bom ter a participação de vocês, gente. Valeu mesmo e até a próxima, viu? E ó, você que está assistindo também pode participar do nosso programa. Seja enviando fotos e vídeos dos seus pets para eles aparecerem aqui no feed da nossa galeria, seja sugerindo algum tema para os próximos episódios. É só mandar uma mensagem para a gente no Instagram. Dá para acessar apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está aqui aparecendo na tela. Eu tô esperando, hein? Até o próximo Galeria Pet, pessoal. Tchau!